Parece que o assunto sobre como começar a jogar RPG, esse passo a passo que a gente vem fazendo de Isso. escolher seu jogo, como que você vai estudar, preparar sua aventura, parece estar sendo um assunto que está despertando bastante interesse. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas skills que você precisa ir para mestrar, né? Aí focando um pouco mais na pessoa que quer mestrar RPG mesmo. Claro que as dicas vão valer para os jogadores conhecerem também, mas para você que quer mestrar, o programa de hoje é para você, né? Que quer mestrar, quer começar a mestrar, mas não sabe como, o que que eu preciso fazer. É legal mestrar, vale falar que é legal mestrar porque você consegue chamar seus amigos, do que você ficar procurando um mestre. Vamos supor que você está numa cidade pequena e aí você quer procurar um mestre, putz, aí vai ser difícil, então é melhor você mestrar para Uhum. poder chamar seus amigos. Mas o programa hoje que a gente vai falar a gente vai falar de habilidades que você precisa ter para começar a mestrar, né? Assim, habilidades e não é assim tão, não é profundo, você não tem que ser mestre entre aspas, né, Sim, nas sim, habilidades, você tem que com ser mestre do certeza. RPG, né? Com certeza. E eu acho que não só habilidades que você pode procurar desenvolver para começar a mestrar, mas que você vai desenvolver enquanto você mestra, né? Eu acho que isso é uma coisa importante também. Uhum. Então, né, no que o RPG pode te ajudar, em que aspectos o RPG pode te ajudar, e o contrário também, né? O que você pode trazer de outras experiências de fora do RPG de mesa para aumentar a qualidade da mesa que você vai mestrar para os seus amigos. E como essas habilidades depois vão te ajudar no seu dia a dia, em outras coisas da sua vida, etc, né? Mas vamos lá, vamos falar. Henrique que é o CEO, C-Level, C-Level, mó bosta essa palavra, eu acho, Terrível, C-Level. terrível. Henrique, que é o C-Level da Torre do Dragão, pode começar, Henrique. Vamos. Então, tá, você Beleza. tá lá no seu quarto, leu o livro, leu, sei lá, o Dungeons and Dragons, terminou. Vou chamar meus amigos que não sabem nada. O que é a primeira coisa, assim, que precisa acontecer pra você mestrar o RPG? Legal, beleza. Então, importante a gente falar aqui, a gente está falando especificamente de habilidades que não necessariamente estão diretamente ligadas ao RPG, né? Então, a gente está considerando que você já escolheu o jogo que você quer mestrar, você já está ali aprendendo as regras, você já está nesse processo de No aprender caso, vai ser o o Dungeons and jogo em si, Dragons. provavelmente. Mas, Provável, né? mas se você ouviu os nossos últimos programas, tem outras Tem dicas muitas opções. muito, muito legais, muitas opções mesmo. Mas vamos lá, você que tá É, no Dungeons and Dragons, o que você quer. é, e aí, eu acho que uma das primeiras coisas é você ir descobrindo como que você faz para se sentir confortável falando em público. Claro que é muito diferente de você dar uma palestra ou de você dar um Ah, show, que você sim. está lidando às vezes com dezenas, centenas ou milhares de pessoas, Sei lá, uma né? palestra para 200 pessoas num auditório. Exato. Não é É isso, né? completamente diferente. Você vai falar com 3, 4, 5, 6 pessoas que vão jogar ali com você. Exatamente. Mas não deixa de ser uma forma de comunicação em público, Sim. né? Não é uma conversa, não é apenas uma conversa casual que você está tendo com Não, uma não é, pessoa. realmente. E como mestre, você tem, de certa forma, a função de liderar e conduzir aquele grupo. Então é muito importante que você se sinta à vontade falando em público. Provavelmente algumas pessoas que estão ouvindo isso já estão com os cabelos em pé, do tipo, não, mas eu tenho uma vergonha de falar É, em público e tal. Mas a gente estava até discutindo isso no backstage aqui, que no camarim. muitas vezes é justamente o contrário. A oportunidade de mestrar RPG para um grupo pequeno de pessoas que você já conhece, que já são seus amigos, é a oportunidade perfeita para você desenvolver esse tipo de habilidade, né? Então, Que eu você acho que, pode usar depois até na sua vida profissional, né? com certeza, em diversas De outras repente vem um áreas. emprego que precisa fazer apresentações para clientes, sei lá. Sim. E aí o RPG vai trazer uma melhoria nisso. Mesmo que você comece tímido, mesmo que você comece. Sim. Assim, você tem que começar a fazer as coisas. Você quer aprender, quer aprender a mestrar? Começa a mestrar. Né? Uhum. É que nem aquele negócio, né? Tem que começar a fazer aquela coisa, Tem. mesmo que num começo um pouco mais, de um modo mais tímido, não no sentido de timidez, né? Sem tantas habilidades tão afloradas assim, mas é importante começar, né? Sim, com certeza. Tem um limite até onde a teoria e a técnica podem ir, né? O estudo da teoria e da técnica podem ir. Faz Uma hora, 40 uma mil hora, horas. uma hora a gente tem que colocar a mão na massa, né? Então, eu acho que a primeira coisa se você é uma pessoa que normalmente não se sente confortável falando em público e tudo mais, é se preparar emocionalmente e psicologicamente para isso mesmo, né? Tentar
tentar compreender que essa não é uma situação com stakes super altos, nada importantíssimo na sua vida está em jogo, Não, né? A vida de ninguém está nas suas mãos, não tem nenhum problema você Vida dos cometer... personagens, né? Os Mas jogadores não, né? Mas não tem nenhum problema você cometer erros, você se enrolar com as palavras, você esquecer o nome de alguém. Essas coisas vão acontecer, isso aí é inevitável. Então, eu acho que você se tranquilizar e considerar, né, que você está num ambiente seguro, que você está com pessoas que você conhece, né, idealmente que você confia, é um bom primeiro passo. E a partir daí, ir descobrindo a sua própria maneira de se comunicar para o público, né? Como que você gosta de falar, o vocabulário que você quer trazer, né, para suas Sim, aventuras, o exatamente. tom que você vai dar. Então, diversas coisas vão se desenvolver a partir do momento que você começar a se sentir à vontade para falar em público. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Começar se tranquilizando, porque não é o fim do mundo, não é o bicho de sete No cabeças, começo é né? interessante que esteja com amigos, um ambiente seguro, né? Não vai Sim. sair mestrando num evento, né? Uhum. Que até hoje a gente fica nervoso, a gente estava comentando isso, né? Até Sim, hoje, porque entram muitos outros fatores, fatores, né? pessoas que você nunca viu, novas. Então, o evento, ele é diferente, né? Aham. Mas mestrar para os amigos, assim, é um jeito de desenvolver essa habilidade, primeiramente, de falar em público, né? Com certeza. E outra. Ligado a isso, muitas vezes falar em público envolve, né, um certo nível de improvisação, né? Então eu acho que buscar esse equilíbrio para você que está começando a mestrar, quanto das coisas que eu quero trazer para minha sessão está escrita na minha frente, está organizada e planejada, e quanto disso eu vou ter que improvisar e desenrolar conforme a aventura for se desenvolvendo. A gente já falou algumas coisas assim aqui em alguns outros vídeos da questão da improvisação. É uma habilidade essencial para o mestre, sim. Não vamos falar que não é. Ele vai ter que usar a improvisação porque você nunca vai saber o que os jogadores vão fazer. Sim. Por mais que você tenha preparado milhões de alternativas, o jogador vai escolher uma que você não previu. Isso é fato. Isso sempre vai acontecer. Sim. Então, essa questão da improvisação, o que eu trago de dica tenha repertório. Então, se você está consumindo séries, vamos supor que o tema é medieval. Então, se você está consumindo séries medievais, está assistindo, sei lá, Senhor dos Anéis, leu o Silmarillion, leu o Senhor dos Anéis, leu Crônicas do Gelo e Fogo, tá certo? Porque eu Sim, não sou, é isso mesmo. não sou fã de... Nossa, não posso falar isso. Pode, lógico que Porque eu não sou fã de pode. Game of Thrones? Pode, ninguém é obrigado. Mas eu tô na faixa dos 3%, assim, da população, né? Sim. Enfim, tenha repertório, né? Então assista séries, leia livros, veja filmes, porque de repente isso te ajuda a improvisar. A gente sempre faz o paralelo com a música, né? Porque eu e o Henrique, a gente é músico também, pra quem não sabe, né? E a gente trabalhou com música durante muitos e muitos anos. E a improvisação do instrumento, vou improvisar um solo, ela não vem do nada. Não é uma coisa que você conjura do éter. Conjura. Ela vem de músicas que você ouve, de músicos que você estuda, estilos. Então você pode ir atrás de estilos narrativos, entender, tenha repertório, entendeu? Então tem que estar assim atualizado. Isso ajuda muito na improvisação. Não existe improvisação do criado, nada. Ninguém faz. Sim, nada é conjurado do nada. Então é importante. E eu acho que isso é muito importante e pode ser, né, para mim é uma das partes mais prazerosas de se preparar uma aventura, de se criar uma campanha. O que? Improvisar? É buscar as referências para improvisar em cima. Sim, muito gostoso. Né? Então, é muito legal você ir buscar, eu vou fazer uma lista de filmes, ou de livros, ou de contos, ou de séries, né? Ou de... Cara, a gente pode buscar inspiração em tudo, né? Em imagens. Eu gosto muito de mestrar aventuras em cenários baseados no mundo real, né? Então, eu tô mestrando Vampiro Idade das Trevas na Polônia agora, por exemplo. E eu, então, fui buscar fotos da Polônia, legal, fotos de Cracóvia. Eu quero ver como é essa cidade, né? Eu quero ver como são as pessoas. Então, a gente pode buscar inspiração em tudo quanto é lugar. E essa pode ser uma das etapas mais legais de se mestrar RPG, você buscar o material que vai alimentar a sua improvisação e a sua criação. Vou dar um exemplo aqui de um artifício narrativo que usei uma vez, bem clichê, bem simples, mas no RPG funcionou bem. Tava fazendo uma aventura, né, e queria começar diferente daquele negócio de taverna, tá? Embora eu goste muito, mas queria, porque a gente já jogava há 2 anos, começar uma aventura. O começo da aventura é sempre gostoso de ficar pensando como que ela vai começar, né? E aí eu usei aquele artifício de voltar, né? Então imagina que tem umas
série que você tá assistindo, sei lá, Supernatural, assim, aí mostra os heróis lá em perigo, aí de repente volta, eles estão de boa e você vai chegar naquele ponto. Eu fiz isso Legal. no RPG uma vez. E embora os jogadores soubessem que em algum momento eles iam estar presos, porque eles começaram numa cela, mas depois eu voltei, eles sabiam que isso ia acontecer, pode ser uma quebra né, de surpresa, mas eles não sabiam como eles iam ficar Sim. presos. E muitas vezes nem você sabia totalmente Nem o que ia total, acontecer. sabia mais Né? ou menos o que ia acontecer pra eles serem presos, né? Era The One Ring, então é um anel, então era em Mordor, eles iam pra Mordor, Uhum. alguma coisa assim. E isso é você pode, tirei isso de série que eu Sim, assisti, sim. essas coisas, né? É, o tipo, É um clichêzinho. Você pode pôr seus clichês, né, dentro da aventura, sim. improvisando, né? E aí, claro, eu acho que uma forma interessante de se transitar para um nível de improvisação maior, né, e incorporando mais e mais improvisação na sua narração de RPG, é você, primeiro, sempre começar com algo simples, a gente sempre repete isso, né, não precisa se complicar, prepara uma aventura simples, faz uma coisa, né, tranquila com poucas informações. Aliás, tem um vídeo já E, de como criar sua primeira one falamos shot. sobre isso Tá recentemente. aqui, em algum lugar aqui. Tá em algum lugar aí na tela. E eu acho que você ir transitando, né, no começo, pode ser que você queira e se sinta mais seguro tendo mais coisas escritas e anotadas, uma preparação mais robusta, mais complexa. E ao longo do tempo você vai perceber que você só precisa preparar alguns pontos essenciais e que o resto das coisas vai emergir, vai surgir durante a aventura. Exatamente porque Né? você não Então, sabe o que os jogadores vão fazer, né? é claro que, reforçando aqui, que nada disso que a gente está falando é uma coisa, você precisa dominar tudo isso para mestrar a sua primeira sessão, de Não, forma nenhuma. não, é. A gente está continuamente estudando e aprendendo esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que são pontos de atenção interessantes. Né? Então, a tendência, pelo menos que eu percebo, é quanto mais experiência você desenvolve como mestre, mais simples a sua preparação tende a ficar, né? Porque Ah, claro, claro. você passa a preparar coisas pontuais. Hoje Né? eu coloco linhas, assim, Sim, são cenas. basicamente A gente tópicos, até né? tem em outro vídeo como a gente fala, como a gente Aham. faz, né? É o meu caso, mas aí você vai desenvolvendo o seu também e tal. O importante é começar a chamar os amigos e começar sem medo de errar. Porque errar vai, a gente erra até hoje, então vai Sim. errar mesmo. E aí, quando acontecer alguma coisa, você improvisa. O que mais, Henrique? Qual a outra habilidade aí? Ah, legal, interessante. Então falamos sobre falar em público, falamos agora um pouco sobre. Ih, me perdi. Falamos Improvisação. sobre agora improvisação e vamos. Uma terceira coisa, um terceiro ponto que a gente estava discutindo aqui é a questão da resolução de conflitos e condução de um grupo. Como mestre, é claro que todo grupo, a gente sempre fala disso também, todo grupo compartilha a responsabilidade da diversão acontecer. Uhum. Né? Então, Tá todo falando mundo. hoje disso também, A né? gente estava falando hoje disso. Então, assim, ninguém é sozinho responsável por fazer uma aventura legal. Né? Todo mundo tem que fazer a sua parte, todo mundo tem que engajar, e todo mundo tem que querer participar, e Sim, contar uma história legal e fazer o com jogo ser legal. certeza. Como mestre, você tem uma postura, de certa forma, de liderança e autoridade na mesa. Né? Cabe ao mestre tomar muitas das decisões importantes, não só sobre a aventura, mas sobre o grupo também. Então, organização de agenda, horário, né, frequência das sessões, né, regras como o que acontece quando alguém vai faltar, né, o que acontece quando existe um desentendimento entre duas pessoas no grupo, como que isso é gerenciado. Isso é discutido na hora, durante a sessão, isso é uma coisa que vai ser discutida em off. Então, isso aí não tem nada a ver com o que está acontecendo no jogo, às vezes, mas tem a ver com as relações das pessoas É que importante. estão participando ali dessa experiência juntos. Né? Então, eu acho que o mestre tem uma carga um pouco maior que os demais no gerenciamento dessas pessoas. Então, saber se comunicar, ter clareza no que vai ser feito, quais são as regras, as diretrizes que vão ser seguidas na sua mesa, e saber como discutir e organizar isso com seus jogadores, eu acho que é bastante Isso é importante. muito. A gente faz muito, isso é muito feito na sessão zero, né? Essas discussões de como vai se prosseguir a aventura toda, né? Então, você discute na sessão zero. Se um for faltar, a sessão vai rolar do mesmo jeito, ou vai remarcar. Então, todas esses contratos sociais que a gente Aham. chama, eles podem ser discutidos na sessão zero, Sim, né? e devem ser rediscutidos e ter feedbacks acontecendo Sim. sobre eles ao longo da aventura também. Né? Então eu acho que você sempre buscar ter um retorno, saber a opinião das pessoas sobre uma determinada coisa que aconteceu na aventura, sobre se as pessoas acham legal essa forma que está sendo conduzido ou não. Pedir E feedback é importante,
né? A gente pede até Super hoje, a gente importante. chama de Wishes and Stars. A gente tem feito Stars and Wishes É. em algumas mesas e é um formato muito legal. Mas tem várias outras formas de você obter feedbacks. Inclusive, acho que daria para fazer um programa só disso, né? Daria, Acho de que feedback, dá para né? fazer um programa só falando sobre feedback. Mas eu acho que essa capacidade de comunicação, diálogo e gerenciamento do grupo é bastante importante. E isso, às vezes, é importante saber que isso, às vezes, vai significar tomar algumas decisões meio chatas, né? Decisões difíceis. O saber que, cara, fulano não vai participar da sessão hoje, mas, cara, a gente tem que jogar porque foi isso Uhum. que a gente combinou. A gente tem 5 pessoas na mesa, as outras 4 vão jogar, e eu sei que é uma sessão importante, mas, cara, esse foi o acordo que a gente fez, não foi? Então, às vezes você vai ter que Pulso ser firme, ser né? a pessoa, que ser a pessoa que faz as regras serem cumpridas. É. E isso vai acontecer até mesmo nos grupos dos seus amigos mais próximos, né? Na nossa experiência, isso acontece mais em grupos de amigos do que em grupos de pessoas que não se conhecem. É mais difícil gerenciar os seus amigos do que Porque é desconhecidos. amigo, né? Não vou hoje, É, tá, foda-se. então, isso acontece É. mesmo, né? Infelizmente isso acontece. Muitas vezes isso vai Embora a significar. nossa mesa de segunda, né, que a gente se Sim, diverte lá, né, que sim, não é profissional, quase não tem falta, né? Não, cara, todo mundo é super comprometido É, e, assim, ninguém falta porque tá com preguiça. é, A pessoa falta porque tá doente, passando ou mal, aconteceu alguma coisa. ou porque teve alguma emergência, né? Assim, é um nível de comprometimento muito legal mesmo. E mais que a gente também tem os nossos acordos. A gente sabe que quando alguém falta, a gente vai jogar, né? Isso aí já tá Sim, combinado. Então, mesmo nós somos amigos tão próximos, a gente joga junto há muito tempo, se conhece há tantos anos, a gente ainda tem os nossos combinados, tem né? que ter. RPG é isso, né? Então, é uma dinâmica de grupo. 5, 6, 7 pessoas jogando um jogo e que precisa ter precisa ter a presença para ele acontecer, porque senão ele não acontece. Então, é meio que isso. Cara, esse programa passou muito rápido. Eu acho que a gente Passou tem voando. mais coisas para falar. Não sei. Vamos ver se a gente faz Mas parte legal, 2. esses foram os 3 pontos principais que a gente estava Eu acho que discutindo é o principal, né? anteriormente. Lógico que tem inúmeras outras coisas que podem te ajudar a mestrar RPG, mas eu acho que esses são 3 pontos para você que, né, tá começando aí a sua Jornada. carreira, a sua jornada como mestre de Mas a RPG. gente vai trazer Pode mais observar, temas assim, né, Henrique, a partir de com agora, né? certeza. De ir para iniciante, para começar e tamo aí. Porque a gente tá aqui para tentar ajudar e bater um papo sobre RPG. É Bom isso. demais. Beleza. Fechou? Então, nos próximos vídeos devemos dar continuidade a essa sequência desse esse passo a passo que nós estamos dando aí para Estamos você que quer montando. jogar e mestrar RPG, que está começando agora e não sabe muito bem o que fazer, né? Fechou. Ficamos aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!